Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Salmo 48, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a humildade de espírito nos leva ao esvaziamento daquilo que não deveríamos ser. E quantas vezes em nossas vidas nos frustramos, ficamos chateados mediante aquilo que não deveríamos ser? De quantas vezes nós damos espaço a sentimentos, pensamentos e colocamos tudo isso no lugar onde Deus deveria ocupar em nossas vidas? E isso poderá desencadear em abatimentos, frustrações, desilusões. Na palavra de hoje, nos convida a refletir sobre duas dimensões inseparáveis da vida cristã. Na primeira leitura, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, dos versículos 2 ao 12, temos a fidelidade à fé e o combate espiritual. E no Evangelho, em Lucas 8, dos versículos 1 ao 3, temos a missão de anunciar o reino de Deus com simplicidade e partilha. E com isso, os textos apontam para que a fé não é teoria, mas vida concreta, vivida com coerência, testemunho e doação. E Paulo escreve a carta a Timóteo como um filho na fé, orientando sobre como conduzir a comunidade. Nos versículos 2 ao 5, alerta contra os falsos mestres. Depois, dos versículos 6 ao 10, a cobiça é denunciada. No versículo 11, o discípulo de Cristo deve fugir das paixões desordenadas e buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E o versículo 12, a imagem do bom combate da fé. A vida cristã é luta perseverante, não apenas adesão intelectual. E aqui Paulo ensina que o verdadeiro discípulo não busca poder ou prestígio, mas vive uma vida marcada pela simplicidade e fidelidade ao Evangelho. Certamente tudo isso não é fácil. Ninguém disse que era para ser fácil. Fé não é busca de facilidade e muito menos simplificar os problemas da vida. Fé é fortalecimento, discernimento, capacidade de superação. E com isso, devemos aprofundar a nossa experiência cotidiana com Deus. E aquilo que é cotidiano só pode ser experimentado naquilo que nós fazemos no dia a dia. A graça de Deus deve ser buscada dia após dia. E no Evangelho, Lucas apresenta Jesus que percorre cidades e povoados, anunciando o reino de Deus. O detalhe precioso é a presença das mulheres discípulas, Maria Madalena, Joana, Susana e outras que serviam a Jesus com seus bens. Elas não eram apóstolos no sentido estrito, mas tinham um papel fundamental: sustentar a missão. E mostram que a verdadeira fé se expressa em partilha e serviço concreto. Esse detalhe teológico, o evangelho se espalha porque há homens e mulheres que, de modo generoso, colocam suas vidas e recursos a serviço do reino. E aqui segue um alerta, conforme a primeira carta a Timóteo, contra usar a fé para fins de interesse próprio. E o evangelho mostra que a fé autêntica leva à doação generosa. Enquanto Paulo insiste na piedade verdadeira, não interesseira,
Lucas nos mostra o rosto concreto da piedade, o seguimento humilde, a partilha de bens, a comunhão missionária. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa caminhada de fé. E como toda caminhada, nós vamos desenvolvendo, mediante a fé, a capacidade de nos transformarmos. E vejamos que interessante nesse texto que temos elementos sobre Maria Madalena. É interessante aqui, Maria chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. E por que 7 demônios? Se o 7 tem valor simbólico, plenitude, totalidade, assim 7 demônios pode significar plenitude do domínio do mal na vida de Madalena antes da graça. Uma vida completamente oprimida, seja por tentações espirituais, vícios ou até enfermidades atribuídas ao demônio. E quantas vezes em nossas vidas temos tentações espirituais, vícios carnais, mesmo buscando incessantemente a graça de Deus, querendo ser pessoas melhores, ainda corremos sim o risco de cairmos em tentação, mas que possamos pedir ao bom Deus que não nos deixe entrar em nenhuma tentação. E ao que mais esses 7 espíritos podem ser aqui interpretados para a nossa reflexão? São Tomás de Aquino aborda este tema e ele cita os padres da igreja, especialmente São Gregório Magno, dizendo que os 7 demônios representam 7 vícios capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e a preguiça. Portanto, Maria Madalena teria sido libertada da dominação espiritual que a levava a estar entregue a estes vícios. E estes 7 espíritos, ao serem expulsos, não apenas a libertou de tentações demoníacas, mas purificou o seu coração totalmente, tornando-a discípula fiel e testemunha da ressurreição. Ela venceu em Cristo e agora está com Cristo. E nós podemos vencer, e se podemos vencer, que continuemos em Cristo. E nesse sentido, Maria Madalena é vista como sinal de que nenhum pecado é maior que a misericórdia de Cristo. Se os 7 espíritos significam a total escravidão do pecado, a libertação por Cristo mostra a plenitude da graça que supera a plenitude do mal. E hoje todos nós temos que lutar contra esses 7 espíritos que se manifestam como vícios capitais. Maria Madalena é modelo de quem deixa se curar pelo Senhor e se torna apóstola da ressurreição. Ah, como seria bom se pudéssemos aproveitar cada vez mais a misericórdia de Deus, deixando que a plenitude de nosso Senhor tomasse conta verdadeiramente de nossas vidas e nossos corações, e assim nos tornarmos discípulos mais alegres e mais parecidos com o Mestre. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.